Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de História e Literatura. E hoje eu vou falar a respeito de algo que eu já vinha combinando com vocês há alguns tempos, né? Que era falar sobre livros que falavam como tema, né? Que tinham como tema a história da África, tá bom? Eu lembro de ter passado há um tempinho já atrás, né? Sobre um livro, né? Que é de história da África. Eu falei a respeito do primeiro volume, né? Que tinha ali o período da pré-história até o século XVI, e hoje eu vou falar a respeito do livro que conta do século XVI até o século XX, tá bom? Tá, gente? Esse livro aqui, assim como o outro, é um livro bastante espesso, né? Ele é síntese da coleção História Geral da África, né? É uma síntese, mas é bem denso. E o editor é Walter Roberto Silvério, tá bom? Esse livro aqui ele foi distribuído nas escolas, tem alguns anos já, né? Para mais de 5 anos, ok? Representação da Unesco no Brasil, Ministério da Educação, Universidade Federal de São Carlos. Tem mais que isso, bem mais que isso, tá? É porque numa época que o governo federal se preocupava com a educação, né? Então, obviamente que não é de agora esse livro, tá bom? Tá? Então aqui no caso, eu vou pegar aqui a contracapa, né? Ó, é de 2013, agora aqui, eu peguei a data certa aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Brasília 2013. Então tem um tempinho, né, gente? Tem um tempinho, né? Da época que o Brasil se preocupava realmente com a parte educacional e com a qualidade, né, do ensino e principalmente com a questão de dar um suporte bom para o professor, né? Que não é o que está ocorrendo nos últimos anos. Já falei isso para vocês em outra ocasião, depois a gente fala num outro vídeo, a gente pode falar mais nessa parte do desmanche das disciplinas, né, da parte realmente, né, dos conteúdos, né, que estão sendo diluídos, principalmente no ensino médio, tá bom? Mas hoje a gente vai falar só sobre isso aqui. Então, eu peguei um trechinho, né, que falava da África já na parte da descolonização, que já é no século XX. Dizia assim, ó, novas táticas, obstáculos à ação. Na Argélia, a administração procurava limitar a influência crescente dos ulamá, né? Às vezes você pega no livro didático como ulemá, né? Ulamá, que seriam os pregadores, mobilizando contra eles tanto os adeptos das confrarias religiosas como os clérigos oficiais. Como a multidão seguia novos pregadores, nos quais reconhecia instintivamente a modernização necessária do Islã, foi-lhes proibido pregar nas mesquitas. A manifestação que se seguiu juntava sindicalistas e militantes da extrema esquerda aos crentes, tá? A gente tem que lembrar, tá, gente, que nesse processo de descolonização eram extremistas, né? Você vai pensar que eles estavam numa revolução, né? E numa revolução não há espaço para moderados, né? Isso aí, Eric Hobsbawm fala muito nisso no livro dele, né? Os Robespierres da vida são eles que fazem a revolução, mas que no final de tudo se acalma, né? E quem acaba saindo como vencedor é o Napoleão. Mas para que a revolução ocorresse, tinha que ter sempre os radicais. Então é dentro de um processo de descolonização da África. Okay? Então aqui no caso na Argélia. No Marrocos, os colonos amargurados com a crise, irritados com alguns limites que a administração opunha preponderância, emitiram um ultimato. E o mesmo período assistiu no Marrocos ao nascimento de uma imprensa nacionalista. O Comitê de Ação Marroquino, no qual Alau Alfazi começava a se destacar como figura dominante, anunciava em 1º de dezembro de 1934 um plano de reformas que, se fosse adotado, desenvolveria seu real significado e sua finalidade no decurso do protetorado, tá bom? Então aqui é chamamos a África Árabe, né? Tá bom? Certo? Então, nos 3 países magrebianos e particularmente na Argélia, o governo apenas respondeu à evolução dos espíritos e das coisas como manipulações eleitorais e exibição do seu arsenal repressivo, tá bom? Depois a guerra na Argélia, ela é uma das mais violentas da história, tá bom? Beleza? Então, aí agora falar um pouquinho sobre a política e nacionalismo na África Ocidental, que é um outro trecho do livro aqui bastante interessante. 1919 1935, o que eles falam? Diversos fatores determinaram a forma assumida pelo nacionalismo africano e pelas atividades políticas na África Ocidental durante esse período. A influência da Primeira Guerra Mundial,
tá bom? Que é a questão dos nacionalismos, né, gente, que foram incentivados, né, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, no surgimento de vários países menores, o fim dos impérios, né, tá dentro desse contexto aí, né, então aí vão surgir nações menores, né, baseadas na ideia de uma etnia, mas na época você não falava etnia, você falava em nacionalidade. Só que aí o grande problema é como se formam essas nações, né? Muitas vezes se colocando inimigos, né? No mesmo território, simplesmente pelo fato de eles serem, teoricamente, de uma mesma etnia. Mas aí a questão religiosa vai pesar também, tá bom? Inclusive na África. Continuando, né? A própria situação colonial, o aumento numérico dos profissionais liberais, nos membros da elite culta e da classe operária nos grandes centros urbanos, as condições econômicas gerais das décadas de 20 e 1930, a evolução socioeconômica das zonas rurais ligadas às safras comerciais e, finalmente, a difusão do pan-africanismo e das atividades pan-africanas nessa região do continente. Então, são vários fatores que fizeram com que a África começasse a se descolonizar, ou seja, se desprender dos laços coloniais, Inglaterra, França, mais para frente, né, Portugal, por exemplo, né, que só vai liberar, né, entre aspas, né, Angola só lá na década de 70, tá bom? Tá? Então, repetindo aí, ó, Primeira Guerra Mundial, a situação colonial, o aumento numérico dos profissionais liberais, pessoas que estavam estudando, né, muitas vezes fora do país, como ocorreu com Mahatma Gandhi lá na Índia, por exemplo, né? Os membros da elite culta vão aumentando também a quantidade de pessoas que vão estudando e vão melhorando a questão do nível cultural, né, em sentido de estudo mesmo, né, e aí você vai tendo noção do que era o colonialismo, né, que o colonialismo é basicamente uma exploração, né, de uma via de mão única, né, o cara lucra e o outro se ferra, né, é basicamente isso, a nação estrangeira tirando o lucro da África aí no caso, tá bom? E da classe operária, uma classe operária militante e, acima de tudo, politizada, né? Que esse é o ponto-chave, né? Não a classe operária que nós vemos aqui, por exemplo, no Brasil atualmente, né? Que é uma classe operária totalmente alienada do processo de questionamento, né? Alienada também na questão, porque ela não tem como barganhar, né? Tá bom? Esse é o ponto-chave. A barganha, ela vinha como? Através de greve, né? Principalmente, tá bom? E hoje em dia, que você fizer greve, você é mandado embora, né? Essa bendita dessa reforma trabalhista, puxando agora para o contexto nosso do Brasil, ela destruiu o poder de barganha da classe operária, dos trabalhadores de modo geral, tá bom? Certo, gente? Aí tem um outro trecho aqui que fala, né, da política e nacionalismo na África Ocidental Britânica, especialmente, né, que a gente fala daqueles países que foram colonizados pela Inglaterra, né? Então, movimentos e ligas da juventude. Eles falam aqui, por exemplo, ó, um trecho interessante. Essas organizações assumiram, na maior parte dos casos, a forma de sindicatos étnicos e de movimentos ou associações de juventude. O período entre as duas guerras assistiu à formação em muitos países da África Ocidental em um número sempre crescente de uma infinidade de associações, clubes e sociedades étnicas de assistência social, literárias, de antigos alunos de beneficência e de juventude. Inúmeros sindicatos foram fundados em certas cidades da Nigéria, como Ibadan, Abeokuta e Lagos. Só na colônia e territórios Ashanti da Costa do Ouro havia pelo menos 50 clubes e associações desse tipo desde 1930, em sua maioria fundados entre 1925 e 1930, tá bom? Então, tanto na Nigéria quanto na antiga Costa do Ouro, atual Gana, né, se fundaram vários sindicatos e associações e clubes com uma politização muito grande, tá bom? Tá? Então, antigamente, a Costa do Ouro, atual Gana, né, o território também dos povos conhecidos como Ashantis, tudo bem? Tá, gente? Então aqui a questão dos partidos políticos, né? O mais conhecido é o Nigerian National Democratic Party, fundado por Herbert Macaulay em 1923, tá? E eles tinham como bandeira o bem da verdade, da liberdade, da justiça, do império da democracia, até a realização de sua ambiciosa meta de um governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então bonito, né, o lema dos caras lá, tá bom? O movimento sindical foi igualmente um dos meios de expressão dos sentimentos anticolonialistas e das reivindicações nacionalistas. O governo francês aparentemente não permitia atividade sindical na África Ocidental antes de 1937. Quanto aos ingleses, só a toleraram oficialmente depois de 1932, em Gâmbia,
em 1939 em Serra Leoa e em 1941 na Nigéria e na Costa do Ouro. Mas embora as atividades sindicais não fossem autorizadas nem estimuladas oficialmente, durante esse período, vários sindicatos surgiram à luz do dia, principalmente em razão do elevado custo de vida. Tá bom, gente? Então, o ponto-chave é o custo de vida. Então, o trabalhador queria uma vida melhor, então começava a lutar pelos seus direitos. Tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, quem puder, tá? Eu sou o professor Paulo Silva, estou aqui para tirar dúvidas. Qualquer coisa você coloca aí nos seus comentários o que você pensa a respeito do tema, tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser.